Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, a partir do item 55. Nós estamos na segunda parte, capítulo 1. Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Vamos lá? 55. Disse que o Espírito é uma chama, uma chispa. Isso se deve entender do Espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, e ao qual não se poderia atribuir uma forma determinada. Mas, em qualquer grau que se encontre, está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja matéria se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia, de tal sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da do espírito, e que não concebemos um sem o outro. O perispírito faz, pois, parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Mas o perispírito sozinho não é o espírito, como apenas o corpo não é o homem, porque o perispírito não pensa. É para o espírito o que o corpo é para o homem. É o agente ou o instrumento de sua ação. Então aqui vem uma definição de perispírito, que é esse corpo semimaterial que faz a intermediação entre o princípio inteligente, o espírito, e a matéria. Sem o perispírito, não é possível reencarnar, por exemplo. O que transmite o pensamento, os desejos do espírito para o corpo é o perispírito. Então, ele é esse envoltório semimaterial, ele é um intermediário entre o espírito e a matéria. Essa é a definição que o Kardec traz aqui. 56. A forma do perispírito é a forma humana, e quando nos aparece é, geralmente, aquela sob a qual conhecemos o espírito em sua vida. Poder-se-ia crer, em razão disso, que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se amolda de alguma sorte sobre ele e lhe conserva o tipo, mas não parece que seja assim. A forma humana, com algumas diferenças aproximadas de detalhes, e salvo as modificações necessitadas para o meio no qual o ser foi chamado a viver, se encontra nos habitantes de todos os globos. É, ao menos, o que dizem os espíritos. É igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados e que não têm senão o perispírito. É aquela sob a qual, em todos os tempos, se representaram os anjos ou espíritos puros, de onde devemos concluir que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, qualquer que seja o grau ao qual pertencem. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Se podemos nos exprimir assim, ela é flexível e expansível. Por isso, a forma que toma, se bem que calcada sobre a do corpo, não é absoluta. Amolda-se à vontade do espírito, que pode lhe dar tal ou tal aparência a seu gosto, enquanto o envoltório sólido lhe oferece uma resistência insuperável. Desembaraçado desse entrave que o comprimia, o perispírito se expande ou se contrai, se transforma, em uma palavra, se presta a todas as metamorfoses segundo a vontade que age sobre ele. É por consequência dessa propriedade de seu envoltório fluídico que o espírito, que quer se fazer reconhecer, pode, quando necessário, tomar a exata aparência que tinha em sua vida, mesmo a de acidentes corporais que podem ser sinais de reconhecimento. Os espíritos, como se vê, são, pois, seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população invisível em seu estado normal. Dizemos em seu estado normal porque somos, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Muito bem. Desencarnado, o perispírito mantém a aparência do corpo da última encarnação, se for essa a vontade do espírito desencarnado.
Então, muitas vezes, depoimentos de pessoas que têm evidência e que veem outras pessoas já desencarnadas, elas fazem algumas referências. Ah, ela está mais jovem, ah, está mais bonita, está iluminada. Todas essas características, estão vinculadas ao grau evolutivo do espírito que desencarnou. Então, o perispírito é meio que um espelho da condição emocional e da condição evolutiva do espírito. Por isso, ele não tem uma forma absoluta, ele se altera. Quando vemos outras crenças dizerem sobre a aura, né? Ah, eu posso ver a sua aura que está escura, ou a sua aura está translúcida. O que é a aura, senão a expansão do perispírito para fora do corpo? Então, ele se expande, ele transmite as sensações e as energias que o espírito gera por seus sentimentos e pensamentos. Então, o perispírito não tem uma forma absoluta. É claro que para o grau evolutivo em que nos encontramos, é normal que as pessoas desencarnadas ao nosso redor mantenham a sua própria aparência. Em alguns casos, pela própria ignorância, vamos chamar assim, sem ser pejorativo, o espírito desencarnado conserva a doença que ele tinha, conserva a amputação, por exemplo. Nós sabemos que o corpo já se extinguiu, aquela matéria voltou para a natureza. E o espírito, ele não traz consigo a amputação de um membro. Mas o espírito desencarnado, como tem essa ideia ainda fixa na sua mente, ele se mostra dessa forma. Ele não acredita que era o corpo que estava amputado e não ele, espírito. Então, por essas características, a gente vai percebendo as nuances desse envoltório fluídico que faz a ligação entre espírito e a matéria. E ele vai ser moldado pelo pensamento do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o perispírito. Então, ele vai ter mais, digamos, liberdade de ir e vir. Quanto mais endurecido ou mais atrasado o espírito, mais denso é o perispírito e ele fica limitado a estar nos ambientes equivalentes ao seu grau evolutivo. Então a gente percebe que o perispírito é um instrumento muito mais amplo do que apenas uma roupagem ou uma aura que vai demonstrar o nosso estado emocional. Ah, estamos felizes, é mais lúcida, estamos revoltados, é mais escura. Não é só isso. Ele tem uma série de funções e pode e nos ajuda nessa intercâmbio que existe. Então, quando um médium se manifesta, ele está recebendo via perispírito do espírito desencarnado. É perispírito a perispírito que há essa relação entre os dois planos. Então, um espírito desencarnado fala, o médium repete aquilo que ele está falando. Por quê? Porque o perispírito dele transmite para o perispírito do médium, que chega até o cérebro do médium, e ele verbaliza aquela sensação, verbaliza aquelas palavras que o outro está pensando. Então, o perispírito é algo um pouco mais importante nas nossas relações com a matéria. Vamos seguir? 57. Voltemos à natureza do perispírito, porque ela é essencial para a explicação que vamos dar. Nós dissemos que, embora fluídica, não deixa de ser uma espécie de matéria, e isso resulta do fato das aparições tangíveis sobre as quais voltaremos. Viu-se sob a influência de certos médiuns aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que têm calor, que se podem apalpar, que oferecem a resistência de um corpo sólido, que vos agarram e de repente, se esvanecem como uma sombra. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade em executando certos movimentos,
tocando mesmo melodias em um instrumento, provam que elas são a parte visível de um ser inteligente e invisível. Sua tangibilidade e sua temperatura, em uma palavra, a impressão que fazem sobre os sentidos, se a viu deixar marcas sobre a pele, dar golpes dolorosos ou acariciar delicadamente, provam que são de matéria qualquer. Sua desaparição instantânea prova, por outro lado, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem passar alternativamente do estado sólido para o estado fluídico e reciprocamente. Bom, aqui nós estamos falando de efeitos físicos, que é algo que está um pouco distante da nossa realidade, né? Nas nossas casas, ou pelo menos na nossa casa espírita, não temos médiuns de efeitos físicos que promovam esse tipo de experiência, que é a materialização de um espírito. Para isso, é preciso que o médium ofereça matéria dele, ectoplasma, que nós vamos estudar mais para frente, que vai se impregnar no perispírito para que ele possa, então, ser tangível, transmitir calor ou exercer movimentos, como foi descrito aqui. Então, essa é mais uma característica do perispírito. Ele está suscetível à vontade dos envolvidos, seja do espírito manifestante, em conjunto com o espírito do médium, porque um não consegue agir sem o outro. Nós vamos aprender mais à frente que o espírito desencarnado, apesar de ter o seu perispírito, ele não tem ação na matéria. Ele depende de um médium para lhe fornecer os fluidos necessários para que essa ação ocorra. Porque a gente lendo esse texto fica imaginando, e se um inimigo do passado resolve se materializar e me agredir? Então eu estou dentro da minha casa, vem um espírito que é do passado e ele se materializa e vai me agredir. Isso não vai acontecer. Tá? Só vai acontecer a materialização se houver conivência do médium e o desejo do espírito de se materializar. Então é todo um processo. A liberdade daqueles que estão fora do corpo, ela é de ir e vir, de atravessar paredes, não há portas, nada que os impeça de estar ao nosso lado. Mas a ação deles na matéria depende especificamente da presença de um médium de efeito físico, que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Eu quis esclarecer isso porque lendo o texto dá a impressão que o espírito, se ele quiser, ele se utiliza da matéria e ele pode materializar uma mão, que vai tocar um instrumento, que vai agredir. Não é bem assim, tá? Se fosse assim, nós estaríamos sujeitos a agressões ou a comportamentos, porque muitos dos espíritos com quem nós convivemos no passado não sentem amor por nós, né? Muitos têm desejo de vingança. Quem sabe quem nós fomos em vidas passadas e quantos compromissos nós assumimos. Então, os espíritos sozinhos não conseguem, nesse nível da matéria, realizar materialização ou movimentar objetos ou agredir pessoas. Isso não consegue. Ele depende da ação fluídica do médium para que ele possa realizar essa tarefa. E aí entra também uma coisa importante, a vontade do médium, porque se ele sente que a sua energia vai ser utilizada para fazer o mal, ele simplesmente se nega e impede que isso aconteça. Mas eu tenho certeza que vamos estudar ainda com detalhes todos esses processos. Então vamos parando por aqui. Na semana que vem continuamos a partir do item 58. Vamos à prece? Nós vos agradecemos, Senhor, pelos conhecimentos adquiridos. Aos poucos vamos compreendendo melhor essa natureza criada pelo Pai, que há ainda muitas fronteiras a serem transpostas na compreensão do invisível, mas que não deixa de ser natural, por também ter sido criado por Deus, nosso Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.